Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês para a gente dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós vamos finalizar o conteúdo desta unidade falando sobre o processo de industrialização no Brasil. Então, convido vocês a abrir o material de vocês, o livro didático, para a gente dar, certo? Um melhor suporte para que vocês possam acompanhar de uma maneira mais adequada essa videoaula. Então, peguem o material de vocês, abram lá, certo? O livro na página 247, onde fala-se sobre o processo de industrialização no território brasileiro e acompanha. Vem para cá, vamos lá. Como dito, nós vamos falar sobre o espaço urbano brasileiro e sua construção. E, certo, consequentemente, nós vamos associar o processo de industrialização. Não sei se vocês recordam, mas na aula anterior, quando a gente falou sobre a formação espacial das primeiras e principais cidades, certo, no Brasil, a gente destacou a importância que se fez a industrialização, pois apenas a partir da industrialização presente no território nacional que a gente pôde perceber uma evolução, certo, no processo de urbanização no território brasileiro, ok? Então vamos lá. O que vem, né, como explicar o processo de industrialização, né? Então, a principal atividade do setor industrial é a produção de bens e serviços com o objetivo de serem comercializados. Em função disso é classificada como unidade econômica e empresarial. Então, a transformação industrial tem uma função, e a sua função é comercializar aqueles produtos transformados. Mas, para que essa atividade econômica se realize, são necessários alguns fatores, como terra, certo? Onde se localizam determinadas matérias-primas, beleza? O capital para a obtenção da matéria-prima, maquinários, ou seja, investimentos, e o trabalho, certo? A mão de obra, e a ciência e a tecnologia, que também são responsáveis pela pesquisa e o desenvolvimento da atividade industrial. Assim, a participação da atividade industrial no Produto Interno Bruto, também conhecido como PIB, certo, do Brasil, e no Produto Nacional Bruto, é um dos fatores de análise para a classificação do país em país desenvolvido, subdesenvolvido, industrializado ou não industrializado. Ou seja, quanto maior é a participação no PIB de um país, as atividades econômicas, mais desenvolvido, certo? E mais industrializado é este país. O processo de industrialização está atrelado ao processo de urbanização. Falei isso no começo da aula, falei na aula passada também, certo? E transforma a sociedade que tem sua economia baseada nas atividades agrícolas. No caso específico do Brasil, nós podemos dizer que a nossa revolução industrial ela acontece apenas a partir da década de 30 do século passado. Antes disso, o Brasil era um país essencialmente agroexportador, ok? Tendo assim como característica principal da sua sociedade, certo? Serem rurais, certo? Mas a partir da vinda, né, da indústria, nós temos uma alteração em um modelo de vida urbano e industrial, certo? Então, portanto, nessa transformação a população se desloca, se transfere do espaço rural para o urbano. Aqui nós temos uma imagem, certo? No interior de uma fábrica brasileira, em 1880. Professor, o senhor falou que no Brasil a nossa revolução industrial acontece em 1930. Mas o professor não disse que não tinha indústrias, certo? Existiam indústrias sim no Brasil, certo? Mas não era essencialmente uma atividade econômica fortalecida, pois o Brasil tirava as suas principais remunerações da política agroexportadora. Então essas indústrias eram meio tímidas, produções ainda tímidas, certo? Apenas para suportar a demanda interna do território nacional. A industrialização em diferentes períodos, nós devemos analisar, certo? A partir de uma ótica em que a gente possa dividir certos momentos que foram responsáveis pela impulsão da atividade industrial no território brasileiro, certo? No caso aqui nós temos 4 fases que vão ser os grandes destaques.
A primeira fase, olha o recorte, de 1500 a 1808, 308 anos, tendo como principal característica um impedimento pela metrópole de instalação de indústrias, salvo os engenhos com produção artesanal. O que isso quer dizer, professor? Que desde a descoberta, desde a invasão e desde a instalação daquela primeira divisão internacional do trabalho, que remete à divisão entre colônia e metrópole, no Brasil, nós não podíamos, nós estávamos impedidos, certo, pela metrópole de realizar atividade industrial. E isso era função da metrópole, de Portugal, no caso. Na segunda fase, acontece em 1808 e vai até 1930. Qual é o marco histórico que acontece em 1808? Alguém lembra? Sim, todo mundo lembrou, né? O que é que aconteceu? A chegada da família real portuguesa ao Brasil. Para quem não sabe, eles fugiram lá da Europa e vieram para o Brasil em 1808 com medo de Napoleão Bonaparte. Com isso, o príncipe regente, Dom João VI, certo? Ele faz alguns ajustes nas políticas locais. Então, a atividade industrial, com a chegada da família real no Brasil, passa a ser permitida, ok? Em 1828 foi implantada a taxa de 15% para os produtos importados e em 1844 essa taxa passou a ser de 60%. As primeiras indústrias estavam relacionadas ao setor de alimentos, tecidos, sabão e velas. Se a família real portuguesa não tivesse vindo para o Brasil em 1808, nós estaríamos em uma situação ainda mais precária, certo, do que nós temos hoje, pois muitos avanços foram acontecendo a partir da chegada da família real. Eles, como estavam aqui, certo, então eles permitiram o quê? Um avanço, uma melhoria nas condições sociais, certo, e econômicas aqui do território brasileiro, certo? Porém, certo, o processo de industrialização no Brasil só vai se intensificar de uma forma concreta, certo, em meados do século XX. Quando o que acontece? A quebra da Bolsa de Valores lá de Nova York, pois os Estados Unidos deixa de mandar, deixa de vender, certo, seus equipamentos, seus produtos industrializados na Europa. Então eles entram em um colapso econômico e automaticamente, assim, por tabela, a gente também entra em colapso, pois o nosso principal comprador do café era os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não têm dinheiro mais para comprar o café, nós vamos vender para quem? Então, o Brasil entra em um colapso econômico também neste período. Então, podemos dizer que a partir de 1930 nós vivemos a outra fase, a terceira fase, que ela vai de 30 até 50, né? Ó, características marcada pelos investimentos dos cafeicultores no setor industrial. Vamos lá, vamos entender isso daí. Investimento dos cafeicultores, isso mesmo, os grandes primeiros ricos do território nacional eram aqueles que viviam do café, chamados barões do café, certo? Que estavam ali geolocalizados na região sudeste, pois o clima, pois o solo era propício para a produção do café, certo? Então ali tinham grandes fazendas, grandes investimentos, grandes, certo, e importantes ferrovias que levavam o café até o porto mais importante do Brasil naquele momento, que era o porto de Santos. Então, quando o café deixa de dar uma resposta imediata no que diz respeito à economia, já estava preparado aquele ambiente para receber as indústrias, certo? Então, com isso, os cafeicultores que estavam falindo no procedimento agroexportador, passa a tocar, certo, seus investimentos e passa a investir em indústria, ok? Durante o governo de Getúlio Vargas, a economia brasileira foi impulsionada, pois o setor industrial foi priorizado, ou seja, Vargas assume a presença do Brasil com uma responsabilidade de quê? De priorizar a atividade industrial. Acreditava-se que um país só alcançava o desenvolvimento com a industrialização, certo? Então, as indústrias se instalam principalmente na região sudeste, como eu já disse, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, onde tinham ali grandes ações de cafeicultores. Com a Segunda Guerra Mundial, as importações foram comprometidas e a produção industrial interna foi priorizada, ou seja, a indústria não parou, mas o que se priorizou foi um abastecimento interno, certo? Possibilitando o crescimento desse setor. Assim, com a chegada
em meados da década de 60, de 50, no poder, certo, do Juscelino Kubitschek, o Brasil elabora um plano de metas, e esse plano de metas vai impulsionar a produção de energia, melhorar o sistema de transportes, certo? E assim, priorizar também o desenvolvimento do setor industrial, certo? Então nós estamos falando já do comecinho da quarta fase, certo? Onde há uma possibilidade permitida pelo Juscelino Kubitschek da instalação de empresas estrangeiras no território brasileiro, ou seja, as transnacionais chegam no território brasileiro. O Brasil, vamos dizer assim, que abre as portas para as indústrias internacionais, certo? Então, com isso, nós temos um outro momento de investimento e desenvolvimento industrial no território brasileiro. Entre 64 e 85 houve o quê? Certo? A entrada dessas transnacionais, certo? Os militares assumiram o governo, permitiram essa entrada e houve também, certo, uma valorização dessas atividades industriais, ok? A abundância de recursos naturais explica isso, minérios bem utilizados na indústria, a energia disponível no nosso território, certo? Então, tudo levava, certo, a uma grande utilização das atividades industriais no território brasileiro. Convido vocês agora para dar uma olhadinha nesse mapa, ok? Deste mapa eu quero que vocês percebam como está distribuída as indústrias no Brasil. Assim como aquele mapa que vocês viram em outras aulas sobre a população brasileira está mal distribuída, nós também temos evidência disso no que diz respeito às indústrias. Reparem que na região sudeste, certo? Ali onde tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, certo? Nós vamos ter o quê? A grande ocupação industrial no território brasileiro. Olhem lá no norte, quase não se tem indústrias no norte brasileiro, certo? Então há uma concentração espacial localizada principalmente no sudeste e no sul do território brasileiro, ok? Para a gente poder finalizar, eu convido vocês agora para verificar, analisar esta tabela, certo? Que diz respeito à quantidade de estabelecimentos industriais e pessoal ocupado por região em 2014, certo? Aqui então nós temos as regiões, a quantidade de estabelecimentos industriais, a porcentagem. E lá no finalzinho nós temos a população ocupada no setor, ou seja, a quantidade de pessoas trabalhando. Então na região sudeste nós temos 103.125 empresas, o que diz respeito a quase metade de todas as indústrias do Brasil. Na região sul, 60 mil, na região nordeste, 25 mil, no centro-oeste, 13 mil, na região norte, 5 mil, certo? Indústrias. E aí nós temos ali, ó, no nordeste, 12% das indústrias do país. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. Sudeste, 50%. Lá, no finalzinho, nós temos a quantidade, né, da população, certo? Da ocupação da população. Nós temos 2% da população brasileira trabalhando, certo, no setor industrial na região sudeste, 1% na região sul, 0,5% no nordeste, o que leva, certo, a 4% da população economicamente ativa trabalhando no Brasil no setor industrial, beleza? Então, convido vocês a realizar a atividade que está disponível no Google Formulário, certo? É um resumo, vamos dizer assim, de todo o conteúdo visto, certo, nessas últimas aulas. Deixo aqui um grande abraço para vocês e até a próxima aula.